E aí, Deus e Devas, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Bom, hoje eu tô aqui, né, pra mostrar pra vocês todos os tipos de funções que existem no JavaScript, né? Então, bora começar sem muita enrolação. O primeiro tipo de função são as funções de declaração, né? Então, são as funções padrão que você faz function, e aí digita o nome, eu vou digitar exemplo. E aí eu coloco os parâmetros e a função. E aí você coloca aqui o que você quer retornar. Log de olá. E aí você chama a função, né? Exemplo. Agora se eu botar para rodar aqui, ele vai colocar olá aqui na minha tela, né? Essa é a função mais básica, né? O próximo tipo de função são as funções de expressão. Essas funções elas fazem parte de uma família de funções, vamos dizer assim, que a gente pode chamar de funções anônimas, tá? Que seriam funções que não precisam de declaração, elas são executadas a tempo de execução, né? Porque se você pegar aqui a função de declaração, você declara e aí depois você chama ela. A função anônima, ela é o seguinte, você vai atribuir ela a uma variável, então você cria uma variável exemplo, você coloca function e aí você chama a função. Você percebe que a função ela não recebe o nome, que ela está associada a uma variável. Então, quando você utilizar essa variável aqui, automaticamente ela vai chamar essa função. Então, se eu colocar aqui um return olá e aqui colocar um console log de exemplo, vocês vão ver que automaticamente ele vai chamar a função, tá? Então, essas são as funções de expressão. Você atribui ela a uma variável. O próximo tipo de função são as funções construtoras. As funções construtoras não são muito utilizadas, tá? Mas são uma opção aí na hora do seu desenvolvimento. A função construtora é o seguinte, você também vai criar uma variável. Então ela também faz parte das funções anônimas, né? Então const soma, por exemplo, vai ser igual. Aqui você vai usar o new e function você vai escrever com F maiúsculo. E aqui ela vai ser o seguinte, ela recebe dois parâmetros. São duas strings no caso. A primeira string, ela vai dizer quais são os parâmetros que essa função vai receber. E a segunda string, ela vai dizer qual é o retorno. Então, se eu fizer, por exemplo, N1 e N2, quer dizer que a função vai receber dois parâmetros. E aqui, eu vou dizer que ela vai retornar N1 mais N2. Então, se eu fizer aqui um console log de soma e colocar 5 e 5, quando eu venho aqui no terminal, ela vai me retornar 10, beleza? Esse aí é mais ou menos o funcionamento das funções construtoras, beleza? A próxima função vai ser a função geradora, beleza? As funções geradoras são muito interessantes, porque normalmente, quando você declara uma função, o retorno dela está no controle da própria função, né? Já a função geradora, ela te permite controlar o retorno, tá? Como assim? Eu vou exemplificar aqui. Então, na função geradora, você vai ter a declaração, né? Function, com diferencial que você vai colocar aqui no asterisco, beleza? Isso aqui já quer dizer que é uma função geradora. Então, eu vou colocar exemplo aqui de novo. Não vai receber nenhum parâmetro. E aqui, para vocês terem uma ideia de como que funciona o controle dos retornos, eu vou fazer um loop infinito aqui, tá? Então, eu vou fazer um while true, ou seja, isso aqui é um loop infinito, né? E aqui eu vou controlar o retorno disso aqui, né? Primeiro eu vou criar uma variável aqui em cima, let n igual a 0. E nesse loop infinito eu vou colocar n mais mais. Isso aqui seria um loop infinito, tá? Se eu rodasse isso aqui, ele ia ficar gerando eternamente número, né? Então como é que eu faço para controlar aqui esse retorno, né? Eu coloco aqui na frente um yield, beleza? O yield ele faz o seguinte, essa função, a cada vez que ela é chamada, ela retorna um iterador, né? E esse iterador, ele interage com yield. Então, por exemplo, chamei essa função uma vez, ela vai executar essa linha até chegar em um yield. Chegou em um yield, ela vai retornar e parar. Então, se eu tivesse mais yields aqui nessa função,
eu ia chamar, ela ia executar até o primeiro. Se eu chamasse ela de novo, ela ia continuar daqui e ia até os próximos, e assim vai. Na chamada aqui, primeiro a gente tem que atribuir ela a alguma variável, né? Então eu vou fazer uma ponte ITC, que eu disse que ela retorna um iterador, né? Vai ser igual a exemplo. E aqui vai ser o seguinte: console.log de ITC.next. Next é para ele avançar até o próximo yield, tá? E ponto value. Por que desse ponto value aqui? Porque o next, quando você faz ITC.next, ele retorna um objeto com dois parâmetros: um value, que é basicamente o retorno da função, e o done, que é um booleano, né? Que para dizer se todas as iterações dos yields já foram feitas ou não. Então o que interessa pra gente é o value. Se eu fizer desse jeito aqui, vai dar um loop infinito, tá? Então eu vou controlar aqui com um loop. Então o loop for let vai ser igual a 0, enquanto i for menor que 10, vou fazer 10 iterações e mais, beleza? E aqui dentro eu vou chamar, vamos ver o que dá aqui, né? Olha só, 10 iterações, beleza? Se eu colocar aqui 20, ele faz 20 iterações. E é assim, tá, galera? Você consegue controlar o retorno da função. Muito da hora, né? A próxima função não tem bem um funcionamento específico, tá? Mas é a queridinha da galera, sem sombra de dúvidas aí. Eu tô falando da ArrowFunction, beleza? E ela basicamente substituiu a função de expressão padrão, beleza? Então, ao invés de fazer const exemplo e você colocar function, você coloca simplesmente uma seta para indicar que é uma função, beleza? As ArrowFunctions surgiram a partir do ECMAScript 6, se eu não me engano, e tem basicamente o mesmo funcionamento das funções de expressão. Vou colocar aqui, olá, né? Vou chamar ela aqui. E ela vai aparecer, beleza? ArrowFunction muito utilizada aí nos dias de hoje. E para finalizar, galera, eu vou fazer uma menção honrosa aqui aos métodos, beleza? Métodos são nada mais nada menos do que funções dentro de classes, beleza? No JavaScript, como 99% dos códigos são escritos utilizando programação funcional, você não vai ver muitos métodos por aí, beleza? Mas os métodos são amplamente utilizados na programação orientada a objeto, beleza? Onde você tem uma classe, então classe exemplo, né? E aqui dentro da classe você coloca os métodos, beleza? Então, por exemplo, método exemplo1, uma função, né? Que retorna eu sou o primeiro exemplo. E o método exemplo2, que retorna eu sou o segundo exemplo. Beleza? Então, se eu vim aqui instanciar essa classe, então criar uma variável const exemplo e vai ser um new exemplo. Então, se eu dar um console log no exemplo, aqui vocês percebem que quando eu coloco o ponto, ele já me dá acesso aos métodos, né? Então, se eu colocar o método exemplo1 e chamar aqui, ele coloca eu sou o primeiro exemplo. Se eu colocar o 2, eu sou o segundo exemplo. Beleza? Então, foi esse aí o vídeo, galera. Um videozinho aí mais informativo, né? Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre cada tipo de função específica, sintam-se à vontade para se aprofundar aí, beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, é nóis. Valeu e até o próximo vídeo.